Amém? Se você achou, queria que você acompanhasse comigo aí. A princípio nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Diz assim: mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus, que o oprimiram durante 40 dias. É isso? Não? Então vamos lá. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 semanas. É isso? 40 meses. 40 anos. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era fértil. É isso que está aí, não? Sua esposa era estéril. E eles tinham muitos filhos. É isso, não? Sua esposa era estéril e eles não tinham filho. Agora, olha o versículo 3. Vou contar 1, 2, 3, aí nós vamos ler para essa primeira parte. 1, 2, 3. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Amém. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos nos reunir como igreja. Nesta manhã fria e gelada, nós te agradecemos, ó Deus, porque somos o povo que o Senhor separou, somos o teu corpo. E te pedimos mais uma vez, Senhor, fala conosco de maneira especial, de maneira sobrenatural. Nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Pai, que eu diminua e que tu cresças, e que a minha voz possa ser a sua voz nesta manhã. Que a palavra venha e penetre no nosso coração como um punhal. E que possamos sair daqui, Senhor, animados, renovados e ainda mais cheios da tua presença. No santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o texto diz aqui que mais uma vez, e é recorrente quando a gente lê a história da Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, mais uma vez, muito mais no Velho, mais uma vez é recorrente a gente ler essa frase, né? E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo fez o que desagradava ao Senhor. E o povo fez o que não era reto. O povo fez o que desagradava ao Senhor. É o que a gente mais ouve, muitas vezes na história. E volto a dizer, irmãos, passa ano, entra ano, o ser humano muda muito pouco, entra geração e sai geração, e o ser humano muda muito pouco. E aqui diz o texto que eles foram oprimidos durante 40 anos. Durante 40 anos, os filisteus dominavam tudo. Dominavam as plantações, dominavam o comércio, dominavam as instituições, dominavam toda a região, durante 40 anos. E por que isso acontece, irmãos? Muitas vezes é a maneira que Deus usa para trazer os seus de volta. Muitas vezes é a maneira. Deus permite a opressão, Deus permite passar por aquele vale, Deus permite passar por aquela dificuldade para que eles se voltassem ao Senhor. E passa tempo após tempo, passa período após período, geração após geração, e muitas vezes nós vemos isso. O povo sofrendo, o povo sendo oprimido, o povo vivendo muitas vezes no exílio, vivendo muitas vezes como escravo. Por quê? Porque abandonou o Senhor, porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor permite essa opressão para trazer este povo de volta. Agora, trazendo para os nossos dias aqui, irmãos, contextualizando para os nossos dias, para a nossa geração, para o nosso tempo. E a palavra de Deus, ela é atual, ela pode ser pregada hoje, e ela pode ser pregada daqui a 100, 200, 300 anos, que ela vai servir para o ser humano. Há um grande perigo na minha e na sua vida, que é o perigo que esse povo aqui correu e sofreu durante 40 anos por isso. Há um grande perigo na minha e na sua vida, quando eu e você dissemos: eu ando muito sem tempo, a minha vida está muito corrida, eu não tenho tempo para nada. E deixa eu falar uma coisa, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para nada. Deus é expert em duas coisas: em criar tempo para o homem e desocupar o homem ocupado demais. Então, se você está muito ocupado, se você está sem tempo, tome cuidado, que muitas vezes Deus, para te trazer de volta, Ele pode te desocupar e Ele pode criar tempo para você. É claro, é bom ter uma vida ativa, é ótimo, eu gosto demais de uma vida ativa. Eu falava essa semana com a Marisa,
E a gente conversando sobre isso, eu tinha um conceito até uns 10 anos atrás, de que, quando eu chegar lá com 65 anos, com 60 e pouquinho, eu já quero pensar na aposentadoria, eu vou diminuir o ritmo, e eu vou ficar de boa, eu só vou querer viajar, tento me preparar para isso, mas, irmãos, aí de um tempo para cá, dos 10 anos para cá, eu mudei completamente o meu conceito. Eu já percebi que se eu parar de trabalhar, se eu ficar parado, eu vou morrer de depressão, eu vou enlouquecer. Então, eu já vi que eu não vou poder parar nunca. É claro que à medida que... Hoje eu não faço o que eu fazia quando eu tinha 20 anos. Hoje eu não faço mais. Falava com o Zé a respeito disso esses dias. Hoje eu não faço mais o que eu fazia quando eu tinha 30, 40 anos. Eu vou diminuindo à medida que o tempo vai passando. A gente precisa equilibrar as coisas, né? O nosso corpo precisa se comportar de maneira coerente com a idade que nós temos. Então, a maneira que eu trabalhava, o que eu fazia, as viagens que eu fazia, a intensidade de trabalho, falava outro dia com o Marquinho a respeito disso também, a intensidade de trabalho que eu tinha quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos, é completamente diferente da que eu tenho hoje. Hoje eu não aguento fazer o que eu fazia lá atrás. E nem é coerente para a minha saúde. Então, até porque hoje eu sou pastor titular de uma igreja também. E a gente precisa entender isso. Então, é bom ter uma vida ocupada, é bom ter uma vida produtiva. É claro que é ótimo. Agora, irmãos, diante de todas as nossas ocupações, diante de todas as nossas atividades, o Senhor está mostrando aqui nessa passagem, no primeiro versículo, que estas pessoas muitas vezes, faziam o que era mal ao Senhor, porque se ocupavam de tantas outras coisas e esqueciam de louvar e servir ao Senhor. Esse é o grande problema. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o Senhor permitia que esta opressão vinha, que eles fossem oprimidos, para que eles se voltassem novamente para o Senhor. Então, cuidado com o seu tempo, cuidado com as suas ocupações. Eu já cansei de ouvir isso. Eu, como pastor, há mais de 20 anos aconselhando pessoas, é uma das coisas que eu mais ouço. A vida está muito corrida. Eu estou muito ocupado. Pastor, está difícil, não está sobrando tempo. Estou muito corrido. E volto a dizer, o nosso Deus, o nosso Senhor Deus, Ele é expert em nos dar tempo, em nos desocupar. Então, cuidado com isso. Primeiro entendimento aqui, a primeira coisa que você estiver anotando, que você anote. Primeira coisa que nós precisamos anotar nisso aqui, cuidado com o tempo. Nós precisamos. Falava com um amigo essa semana, conversamos um tempão por telefone, e eu dizia isso. Falei, olha, por mais corrida que a vida esteja, por mais atribulada que a vida esteja, nós precisamos separar o nosso tempo do Senhor, tanto diariamente para buscar ao Senhor, como no domingo no culto, como numa reunião semanal. Nós precisamos disso, porque quando eu não faço isso, eu estou dizendo ao Senhor, olha, todas as outras coisas são importantes, mas o meu tempo com o Senhor é o que sobrar. Todas as coisas eu me dedico, eu separo um tempo. Se sobrar tempo, eu tenho um tempo lá com Deus. Se sobrar tempo, eu vou lá para a igreja. Eu vou ter um tempo de culto na célula. Eu vou me reunir com os irmãos numa reunião de oração. Isso é muito perigoso, irmãos. Quando nós lemos um texto aqui, mais uma vez, os israelitas faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus. Está dizendo o seguinte, eles se dedicaram a todas as outras coisas e se esqueceram de dedicar tempo ao Senhor. Então, tanto o Velho como o Novo Testamento, irmãos, é um ensinamento diário para cada um de nós. Atentemos para o nosso tempo com o Senhor, atentemos para a nossa vida corrida. É bom ter uma vida corrida, eu sou um cara muito ativo, se eu ficar parado eu fico doido, é muito bom isso. Mas o nosso tempo com o Senhor precisa ser um tempo sagrado, precisa. Isso é um perigo. O texto diz que os filisteus haviam dominado tudo, as plantações, o comércio, o poder, durante 40 anos. Você já pensou com isso? Quantos tem menos de 40 anos aqui? Deixa eu ver. Quantos tem menos de 40 anos? Olha quanta gente aí. E olha que hoje faltou bastante gente, né? Quantos tem menos de 45 anos? Menos de 45 anos. Acho que a grande maioria, né? Agora vocês imaginem, irmãos, essa geração de 40, 45 anos. Nasceram... Os filisteus já dominavam, eles já eram oprimidos seus pais já eram oprimidos pelos filisteus. Eles cresceram, passaram a infância, os filisteus continuavam oprimindo. Eles se casaram,
os filisteus continuavam oprimindo. Os filhos dessa segunda geração nasceram e os filisteus continuavam oprimindo. Essa primeira geração e a segunda geração, seus pais, seus avós partiram e os filisteus continuavam oprimindo. Você já pensou, irmãos, uma geração que viveu durante 40 anos oprimida por um povo inimigo? Você já pensou nisso? Durante 40 anos viveram oprimidos. É uma vida toda, para muitos foi uma vida toda. Para outros, essa primeira geração que partiu, foi a segunda metade da vida praticamente toda. Eles partiram sendo oprimidos, sendo escravos do povo filisteu. Por quê? Porque um dia decidiram fazer o que era mal perante aos olhos do Senhor. Porque um dia decidiram abandonar o Senhor. E por isso comprometeram todo o seu restante de vida, toda a sua geração e as gerações que vieram depois, as duas outras gerações que vieram depois. Uma geração praticamente inteira e a segunda geração já pelo menos metade da vida. Então, olha que coisa interessante, irmãos. E o Senhor nos ensinando aqui a importância de andarmos com Ele. Agora, olha que coisa interessante aqui, irmãos. Esse texto diz o seguinte, a partir do versículo 2. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filho. Sabe o que isso mostra aqui para mim, irmãos? Mostra para mim e para você que seja qual for o momento que nós estejamos vivendo, seja qual for a opressão, seja qual for a dificuldade, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela de relacionamento, seja ela no casamento, seja qual for, seja ela na questão da saúde, não será para sempre. Não será para sempre. Não será para sempre. Tem coisas, irmãos, entretanto, que parece que não tem fim. Você já passou por isso? Eu já ouvi de pessoas, pastor, parece que as coisas para mim são tão difíceis. Parece para mim que as coisas, quando parece que estão melhorando, dali a pouco vem outro turbilhão. Quantos já passaram, tiveram essa sensação? Não parece? Às vezes uma fase na vida, às vezes um momento, talvez seja até o momento que você está vivendo agora. Parece que as coisas acontecem, tudo acontece de bom para os outros. E para você parece que tudo dá errado. Parece que nada está caminhando. E muitas vezes, eu já tive essa sensação, já tive esse questionamento com Deus. Aí você fala, poxa vida, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou jejuando, eu estou indo no culto ouvir a palavra, eu leio a Bíblia todo dia, mas parece que nada acontece de bom para mim. Parece que as coisas não acontecem. Muitas vezes nós temos essa sensação, né? Essa semana também eu falava com o irmão, e ele diz isso para mim, ele falava assim, pastor, quando para mim parece que tudo está caminhando bem, parece que as coisas começaram a se resolver, aí vai, estoura outra bucha, é a mesma coisa. Eu sempre tenho dito aqui, né, irmãos, que deserto tem começo, meio e fim, e deserto precisa ter começo, meio e fim, mas parece que existem algumas pessoas que passam 10 anos, ela está no deserto. Passa 15 anos, ela continua no deserto. Aí você encontra de novo, passou-se 20 anos, ela continua no deserto. Por que disso? Por que acontecem essas coisas? Parece que é algo incompreensível, parece que não vai melhorar a sensação que tem, parece que está rodando no meio do deserto e nada acontece. Agora, deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã. Isto é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Mal nenhum que sobrevier sobre a nossa vida é para sempre. Dificuldade nenhuma que eu e você estejamos passando é para sempre. O texto diz aqui que havia um homem, havia um casal que não tinha filhos. E naquele tempo não ter filhos era algo vergonhoso, era algo muito difícil. E diz o texto aqui que ela não tinha filhos. Agora indo para o versículo 3, olha o que diz o versículo 3. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, embora você não tenha conseguido até agora ter filhos, ficará grávida e dará à luz a um filho. O que o anjo chegou até a casa dela e disse para ela? O anjo não chegou lá e falou assim, olha, abra sua boca, fale aí todas as suas lamentações, todas as suas lamúrias, eu estou aqui para te ouvir. Fale aí, o que está acontecendo?
E provavelmente, se ele tivesse feito isso, ela ia começar a reclamar: olha, todas as minhas vizinhas têm filhos, todas as casas são cheias de crianças, todas as famílias têm descendentes, todos os amigos do meu marido são pais de muitos filhos, são respeitados, aonde eles vão com a prole atrás, são homens felizes. Agora eu não tenho filho nenhum sequer. Meu marido é um homem infeliz, meu marido é um homem que anda de cabeça baixa, meu marido é um homem envergonhado, porque ele não conseguiu me fazer um filho, eu não consegui dar um filho para ele. Não foi isso que o anjo fez. O anjo se apresentou diante dela, não fez pergunta nenhuma e disse: olha, até hoje, até aqui, você não tinha filho, mas prepara-te, porque a partir de agora você vai engravidar e terá um filho. Talvez, meu irmão, até aqui não tenha acontecido nada na sua vida, talvez até aqui não tenha acontecido nada na tua casa, talvez até aqui não tenha acontecido nada na sua família, mas deixa eu te dizer, quando o anjo chegar na sua casa, assim como chegou na casa de Manoá, o milagre vai acontecer. Milagre vai acontecer. Nós não sabemos, irmãos, nós não sabemos se é hoje, se é amanhã, se é segunda-feira, se é no domingo que vem, mas quando o anjo se apresentar na sua casa, o milagre vai acontecer. A gente olha para a vida desta mulher, a gente olha para a vida de Manoá, a gente não vê perspectiva. Eles não tinham filhos, ela era estéril, ela não podia ter filho, mas aqui toda a diferença. O anjo do Senhor apareceu. Levante sua mão para o céu e diga assim: eu preciso que a manifestação do Senhor visite a minha casa. É isso que nós estamos precisando, irmãos. Sabe por que muitas vezes não acontece lá o que precisa acontecer? Sabe muitas vezes porque o milagre não acontece lá? Porque precisa literalmente da visita do Senhor, do milagre do Senhor na sua casa, na vida do seu filho, no seu casamento, na sua vida financeira. Nós queremos resolver tudo com o nosso braço. Este é o grande problema. Mas quando o Senhor chegar e visitar, você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o milagre acontecer. A perspectiva deles era: nós não podemos ter filhos, a nossa geração termina aqui. Até que um dia o Senhor chegou e mudou toda a situação. É isso que Deus faz. Não será para sempre. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como estão os seus filhos, eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está seu casamento, mas deixa eu te dizer algo aqui, meu irmão, minha irmã: não será para sempre. Não será para sempre. Deus está aí, preparando para te visitar, para mandar um anjo para a tua casa, e Ele chega, e quando Ele chega, tudo é transformado. Ele chega e diz a promessa, Ele não fica questionando ela: olha, conte aí as suas lamúrias, fala que eu te escuto. Não, nada disso. Ele diz: olha, até aqui você não teve filhos, mas a partir de agora você vai engravidar e dará à luz a um filho. Ele chega para resolver. Sabe, irmãos, a gente precisa entender que Deus tem coisas novas para mim e para você. Deus tem coisas novas para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Não podemos desistir, não podemos desanimar. O reino de Deus é para quem tem fé. Se você não tem fé, meu irmão, fica difícil, mas o reino de Deus é para quem tem fé e para quem exercita a fé. A Bíblia é recheada de casos assim. Deus é surpreendente. Olha que coisa interessante, irmãos, que a gente percebe aqui. Era um dia comum, não era um dia especial. Era um dia comum. Não era um dia especial, não era um dia de festa, não era um dia de celebração, era um dia comum. Eles estão na casa deles, até que o anjo chega até a casa deles, entra, sem ser convidado, entre aspas, e já chega com a promessa dizendo: olha, até aqui, você era estéril, até aqui, você era improdutiva, até aqui, você não produzia filhos. A partir de agora, você dará à luz a um filho. Quero dizer algo aqui, meu irmão, minha irmã. Talvez até aqui a tua casa não tenha tido paz. Talvez até aqui a tua vida financeira tenha sido um caos. Talvez até aqui a sua saúde não ande bem. Talvez até aqui o teu casamento não esteja caminhando bem. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus está dizendo nesta manhã que Ele quer te visitar e fazer algo poderoso.
poderoso, porque Ele pode fazer isso, e sabe, e não é num dia especial não, é num dia comum, talvez pode ser amanhã, em plena segunda-feira, Ele pode fazer um milagre poderoso. Quantos creem que Deus pode te visitar numa segunda-feira? Quantos creem que Deus pode te visitar num domingo de manhã? Ele pode fazer isso, porque era um dia comum, olha o versículo 3, o que diz aí? 3, 4 e 5, diz assim: o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz a um filho. Portanto, tenha cuidado e não beba vinho, e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque será consagrado a Deus como nazireu, desde o nascimento, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. É aquilo que eu falei anteriormente, irmãos, comparando Penina e Ana. O importante não é o tempo, mas o importante é aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz, da maneira que Ele faz. Volto a dizer, esta mulher em Manoá aqui, talvez o grande questionamento dela seria esse: meu marido é um homem que anda envergonhado, todos os amigos do meu marido têm filhos, todas as minhas vizinhas, todas as minhas amigas, todas as minhas primas, as minhas irmãs, elas têm filhos, e eu e Manoá não. Todos aqueles que convivem conosco têm filhos, e eu e meu marido não temos. E passa ano, e passa mais ano, e passa mais um ano, e passa mais um ano, e nada. Eu fico imaginando qual a frustração do coração dela. Mas quando o Senhor se manifesta na vida dela, Ele não dá um filho, Ele dá esse aqui, que ele retrata no versículo 5, você ficará grávida e dará luz a um filho, o qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus, como nazireu desde o nascimento, e ele começará a libertar Israel. Ele está dizendo assim: olha, eu vou te dar um filho, mas não é um filho qualquer não, eu vou te dar um filho, mas será o libertador. Voltemos aqui ao início do texto, o texto diz que eles viviam 40 anos de opressão, oprimidos pelo povo filisteu, e ele está dizendo aqui: olha mulher, olha homem, eu não vou dar para vocês um filho qualquer não, eu vou dar aquele que será o libertador de todo o povo. Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou nisso? Sabe, irmãos, e como é interessante, o Senhor olha com um olhar de misericórdia para aquela casa, o Senhor olha com um olhar de misericórdia para aquela família, o Senhor olha com um olhar de misericórdia para aquele casal, e Ele não dá só uma bênção, Ele dá uma bênção especial. Sabe, quantos de nós aqui já não passamos por isso, né, de passar por lutas, dificuldades, olhar para a nossa vida e a gente olha e a gente parece que tudo para nós é mais difícil. Eu sempre, a minha vida inteira, irmãos, eu tive essa percepção. Eu acho que a grande maioria das pessoas são assim, né? Eu sempre olhei para a minha vida e parece que para mim tudo era mais difícil. Eu ia jogar bola nos times quando era moleque. Eu gostava de jogar no meio campo, e sempre os melhores jogadores estavam no meio campo, então era difícil conseguir uma vaga e tal. Aí eu ia no time, era doido para jogar, eu joguei bola muitos anos num time quando era moleque, quando era garoto, quando eu tinha ali dos 9 aos 12 anos, e eu jogava de meia direita nesse time aí, né? E quem que era o meia direita do time? O filho do treinador, e ele não jogava melhor do que eu, mas muitas vezes eu tinha que ceder o lugar para ele, porque ele era o filho do treinador. Aí eu sempre falava isso para minha mãe, né? Eu chegava do jogo, aí minha mãe perguntava: e aí, como é que foi lá? Eu falava: mãe, parece que para mim tudo é mais difícil, tem um monte de perna de pau lá que joga menos do que eu, e ele deixa jogar o jogo inteiro, e eu não, ele não deixa jogar o jogo inteiro. Aí minha mãe falava: não, paciência e tal. Aí você ia numa empresa e parece que todo mundo ia avançando, e você parece que estava estagnado lá, as coisas demoravam um pouco mais. Aí na escola, e assim, quantos tiveram essa percepção na vida também? Parece que para mim é tudo mais difícil. Eu conversava com uma família, aconselhava uma família essa semana, e a família comentava comigo, falando a respeito de uma pessoa, né? Aí dizia: pastor, parece que é um negócio, ele é tão competente, ele é tão bom na área dele, já trabalhou
tantas empresas boas, ele já tem um currículo tão bom, ele vai para todo o processo seletivo, aí ele passa na primeira fase, aí ele passa na segunda fase, passa na terceira, quando é para assinar o contrato, aí ele é desclassificado, mas está batendo na trave toda hora. Então, aí ela usou essa frase, né? Mas parece que para ele tudo é mais difícil. Eu ouvi essa frase essa semana, aqui no meu gabinete. Exatamente isso. Mas muitas vezes é o que acontece com a gente. Você está num processo seletivo, você está passando por uma dificuldade, é a mulher que está tentando engravidar, é a família que está tentando prosperar, é a casa que você está construindo, é o carro que você está querendo trocar, é o filho que você está tentando educar. Aí você olha para a sua vida e fala assim, parece que comigo tudo é mais difícil. Eu imagino que Manoá e sua esposa tinham essa mesma sensação. Todos à volta têm filhos, todos os nossos vizinhos têm filhos, todos os nossos amigos têm filhos. Se nós olharmos aqui para a redondeza, nós somos os únicos que não. Para eles as coisas são mais fáceis. Agora para a gente, parece que é mais difícil. Sabe, irmãos, o importante não é o tempo. O importante não é o tempo, mas é aquilo que Ele vai fazer. Olha que privilégio, irmãos. Havia tantas casas naquela vila, havia tantas casas naquele lugar. Entretanto, o anjo do Senhor decidiu visitar a casa de Manoá. A casa de Manoá. Você já pensou que privilégio, irmãos? Que privilégio. A sua casa ser visitada pelo Senhor. E ela é visitada pelo Senhor. E ela é, muitas vezes você não está percebendo que o anjo está lá na tua casa. Muitas vezes você não está percebendo que a presença do Senhor está te visitando todo santo dia. E a gente não percebe. A gente não percebe. Mas aí a partir do momento que eles percebem que o anjo do Senhor havia visitado, eles entendem. E aí o anjo dá algumas instruções para eles. O anjo diz, olha, o filho de vocês não é qualquer filho. A criança de vocês não é qualquer criança. O filho de vocês, a criança de vocês, será aquele que vai libertar o povo que está oprimido durante 40 anos. Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Aí eu queria, já estou terminando aqui para a gente ir lá para o versículo 15. Olha o que diz aí o versículo 15, 16, 17. Para a gente entender. Olha o que diz o versículo 15. Manoá disse ao anjo do Senhor, por favor, fique aqui para até prepararmos um cabrito para o Senhor. Está bem, só que não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor. Mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia compreendido que era um anjo do Senhor. Ele ficou tão emocionado, irmãos. Ele ficou tão feliz com aquela visita. Ele ficou tão feliz, porque para ele era um profeta, era um homem de Deus. Até aqui ele não tinha entendido que era um anjo do Senhor, que o Senhor havia visitado por intermédio de um anjo. Até aqui ele achava que era um homem de Deus, que era um profeta trazendo a palavra para ele. Ele diz, olha, permaneça conosco, eu quero fazer aqui uma alimentação, fazer uma alimentação. Eu quero te honrar. Permaneça conosco. Até esse momento ele não tinha tido entendimento de que era um anjo do Senhor. E ele diz, olha, o anjo diz para ele, com toda a educação, tá bom, eu vou permanecer com você, mas eu não vou comer nada. Eu acho melhor você preparar um holocausto, fazer um holocausto de sacrifício ao Senhor como agradecimento. Manoá ainda não havia percebido que era um anjo do Senhor. Manoá perguntou ao anjo, qual o seu nome? Nós queremos lhes prestar uma homenagem quando tudo isso se cumprir. Isso aqui, irmãos, fala de gratidão. Gratidão. O milagre ainda não havia acontecido. Ele tinha ouvido apenas a promessa. O anjo do Senhor havia chegado naquela casa e dito, até aqui vocês não tinham engravidado. Até aqui vocês não tinham tido filhos. Mas deixa eu falar algo, esta mulher vai engravidar e esta casa será abençoada. Não só abençoada, a bênção que vocês receberem vai abençoar toda a nação. E aí, ele tomou posse daquela promessa, tomou posse daquela palavra. E o que acontece aqui? A primeira reação dele, irmãos, é um espírito de gratidão. Permaneça conosco. Eu quero te preparar uma bela refeição.
E o anjo diz para ele, porque ele não sabia que era um anjo. O anjo diz, olha, eu vou ficar, mas eu não posso comer. Eu acho melhor você preparar uma oferta de holocausto ao Senhor. O que isso nos ensina aqui, irmãos? Sabe, isso aqui nos ensina que nós não podemos, eu tenho falado muito nos últimos dias a respeito disso, nós não podemos tratar como natural aquilo que é sobrenatural. Existem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que são coisas sobrenaturais e a gente não percebe, muitas vezes com a correria da vida, com o cotidiano da vida, nós não percebemos. Mas existem coisas na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, que são coisas sobrenaturais que Deus está fazendo e a gente não percebe. Manoá percebeu, mesmo achando que aquele homem, que aquele anjo era um homem, Manoá percebeu, está acontecendo algo sobrenatural aqui, está acontecendo algo especial aqui, e eu preciso ofertar aquilo que eu tenho de melhor. Isso fala de gratidão, irmãos. Isso fala de gratidão. E quando nós falamos aqui de ofertar, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisas, não. Manoá resolveu oferecer o que ele tinha de melhor, que era uma boa de uma refeição para aquele anjo. Mas aqui fala de dedicar o tempo ao Senhor, de dedicar aquilo que tem de melhor, e às vezes até coisas ao Senhor. Está falando aqui de gratidão. O milagre não havia acontecido ainda, mas Manoá sabia que no tempo certo o milagre ia acontecer. E aí ele diz, olha, qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Porque quando esse milagre acontecer, eu quero honrar você com aquilo que eu tenho de melhor. Isto é vida cristã, irmãos. Velho Testamento, mas isto é vida cristã. A vida com Deus é assim. A gente começa dando, né? Entregando a nossa vida, entregando o nosso velho homem para a morte, para a cruz junto com Cristo Jesus, para que eu possa nascer de novo. Então a vida cristã é isso, nós começamos entregando, e Manoá entendeu isso aqui. Ele diz, olha, o Senhor está prometendo, eu não recebi ainda. A palavra do Senhor veio a mim e a minha esposa, a promessa do Senhor veio a mim e a minha esposa. E sabe o que eu quero fazer? Eu quero entregar o que eu tenho de melhor ao Senhor. E a pergunta para mim, para o meu e para o seu coração nessa manhã é, você tem entregue o seu melhor ao Senhor nestes últimos dias? Você tem entregue o melhor ao Senhor nesses últimos tempos? E quando eu falo melhor aqui, meu irmão, minha irmã, não estou falando do teu dízimo, não estou falando da tua oferta, não, ainda que essas coisas também sejam muito importantes, mas eu estou falando do seu tempo ao Senhor, da sua dedicação. Eu falei hoje aqui, irmãos, muitos não estão conosco por uma série de motivos, entretanto, muitos estão hoje conosco porque não quiseram vir, está frio, a cama estava quente, estava bom, e amém por isso. Mas quando eu entendo que estar reunido com o corpo de Cristo, pelo menos uma vez por semana, tem que ser algo especial para a minha vida, nada rouba este tempo. Quando eu entendo que ainda que seja 10, 15 minutos por dia, eu preciso me dedicar à leitura da palavra, a oração ao Senhor, nada me rouba este tempo. Ainda que eu tenha tido uma noite tão difícil, ainda que eu tenha tido um dia de trabalho tão pesado, não, isso não pode roubar o meu tempo com o Senhor. E Manoá entendeu isso. Eu não posso tratar como algo natural, algo que é sobrenatural. Eu fui visitado pelo Senhor, e até aqui ele não tinha entendido que era um anjo do Senhor. Até então ele imaginava que fosse um profeta, um homem de Deus. Mas ele entende que por ter sido visitado por um homem de Deus, por Deus, através de um homem de Deus, ele precisava oferecer ao melhor, aquilo que ele tinha de melhor ao Senhor. Porque ele entendia, eu preciso ser grato por aquilo que Deus tem feito na minha vida e por aquilo que Ele vai oferecer para a minha vida. Sabe, irmãos, aquela mulher nunca tinha concebido, nunca tinha engravidado. Ela nunca tinha engravidado. Eu fico imaginando quando aquele anjo, em forma de homem, chega até a casa dela e traz a promessa, olha, até aqui você não engravidou, mas a partir de agora você vai engravidar. E Deus vai te dar um filho especial, um filho que vai libertar toda a nação.
Eu fico imaginando o coração dela. Deve ser mais um que vem com essa conversa mole. Mais um que vem com essa palavra de afirmação. Mais um coach para alegar meu coração, para me animar. Mas não, irmãos, diz o texto que ele já começa a passar as instruções. Este filho vai nascer. E você vai ter que fazer assim. A navalha não vai passar sobre a cabeça dele. Você não vai tomar bebida forte. E este moço, seu filho, será o libertador de todo o povo. Sabe, irmãos, enquanto eu orava nesta madrugada, Deus dizia ao meu coração, Deus vai fazer coisas que vai te surpreender. O que Deus fez nessa casa, o que Deus fez na vida desse casal, foi algo surpreendente. E Deus quer fazer algo surpreendente na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua vida. E Deus é capaz de fazer. E Ele faz não é no dia especial não. No dia do meu aniversário. No dia do Natal. No domingo de Páscoa. No dia de... Não. Ele faz num dia comum. Deus faz coisas surpreendentes em um dia comum. Dia comum. Sabe, irmãos, a palavra que Deus colocava no meu coração enquanto eu orava é assim, muitas pessoas aqui vão dizer assim, eu nunca experimentei o que eu estou experimentando agora. Sabe quando você vai num lugar que você come uma comida tão gostosa, você come uma comida tão boa, que você fala assim, eu nunca comi isso aqui, que comida maravilhosa. Quantos já passaram por isso? Eu lembro a primeira vez, irmãos, alguns anos atrás, a primeira vez que eu comi o hot roll. Um restaurante que eu gosto muito, eu vou lá só por causa disso. Eu acho que foi a coisa mais gostosa que eu comi na vida. Mas aquele. E eu descobri, eu já era adulto já. Eu nem sei se o hot roll é de tradição ou se inventaram de um tempo para cá. Mas quando eu comi aquilo, e eu disse a frase, eu falei, nunca comi algo tão gostoso. Eu fui fazer uma viagem agora há pouco tempo, e a gente comeu num restaurante lá, um restaurante comum, e eu disse para as pessoas que estavam comigo, foi uma das comidas mais gostosas que eu comi na vida. E cada um lá pediu um prato diferente, e todos tiveram a mesma sensação, a comida mais gostosa que comeram na vida. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não é formidável? Se a gente alegra o nosso coração, se a dopamina vem com um prato de comida, com uma refeição, com algo pequeno, imagina quando vem o sobrenatural de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A dopamina que contaminou, que contagiou Manoá, foi a dopamina do sobrenatural. Ele disse, isso aqui não é normal não, isso aqui é algo sobrenatural. Deus está visitando a minha casa, Deus visitou a minha casa, Deus ouviu as minhas orações. Só que Deus não deu algo comum, era um dia comum, mas Deus deu algo excepcional. E é isso que Ele vai fazer na sua casa, é isso que Ele vai fazer na sua família. Ele vai nos surpreender, para você chegar ao ponto de dizer assim, guarde isso, anote isso aí, no dia de hoje, dia 20 de julho, você em breve vai dizer, eu nunca experimentei algo tão especial como eu estou vivendo hoje, como eu estou experimentando hoje, e será um dia comum, porque é assim que Ele faz. Sabe, irmãos, Manoá vivia num vilarejo, vivia num lugar de opressão, vivia como escravo, oprimido, a casa que ele tinha não era dele, os alimentos que ele tinha não era dele, as coisas que ele tinha não era dele, porque eles viviam oprimidos pelos filisteus. Há 40 anos, ele vivia. Ele estava, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ele estava levando a vida. Você já pensou viver num lugar como prisioneiro, viver num lugar que você não pode fazer nada? Ele estava vivendo, deixando a vida levar. Entretanto, quando ele recebe a visita do Senhor, ele diz, olha, o que eu tenho de melhor aqui eu quero oferecer para vocês. Ele entende, irmãos, ele vivia num lugar, numa comunidade, que tinha muitas famílias, muitas casas, muitas pessoas oprimidas e talvez com necessidades até maior do que a dele. A necessidade dele era, eu preciso ter um filho. A minha geração vai acabar aqui, minha família vai acabar aqui. Entretanto, no meio de tantas casas, de tantas famílias, o Senhor decidiu visitar a casa de Manoá.
o anjo do Senhor decidiu visitar a casa de Manoá. Tantas e quantas outras pessoas podiam estar aqui hoje, nessa manhã. Mas aprove ao Senhor trazer você aqui, para ser abençoado. Aprove ao Senhor trazer a sua casa, a sua família aqui nessa. Alguns estão assistindo, mas o Senhor trouxe você para ser abençoado hoje. Assim como lá no vilarejo, na vila de Manoá. O anjo do Senhor podia ter entrado em qualquer casa, mas ele decidiu entrar na casa da família de Manoá. E sabe o que Manoá faz? Num gesto de gratidão, ele oferece o melhor que ele podia oferecer ao Senhor como forma de gratidão. E a minha pergunta, para a gente orar agora, volto a dizer, o que você tem oferecido para o Senhor? Qual tem sido a sua forma de agradecimento ao Senhor, por aquilo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento? O que você tem oferecido para Ele? Amém? Vamos ficar em pé, quero orar com você. Manoá entendeu, ele poderia ter ido a qualquer casa, mas ele decidiu visitar a minha casa. Ele poderia ter ido a qualquer família, mas ele decidiu visitar a minha família. Sabe, irmão, a gente precisa entender que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós estávamos destinados a uma eternidade no inferno. Nós estávamos destinados a uma eternidade longe do Senhor. Mas um dia, Ele nos visitou, Ele nos alcançou. Mas não só isso. Ele quer visitar a nossa casa. Ele quer visitar a nossa família. Ele quer nos abençoar com a nossa necessidade mais urgente. Agora, para isso, a gente precisa ter o mesmo entendimento que Manoá teve. Mesmo entendimento que Manoá teve. Ele não tratou como natural aquilo que era sobrenatural. Aquilo que era sobrenatural. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, embora você esteja passando por lutas até agora, embora você esteja enrolado até agora, embora parece que nada está acontecendo até agora, embora a tua casa não tenha tido paz até agora, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai gerar bênção sobre as nossas casas. Permaneçam firmes. Ele vai gerar bênção sobre as nossas casas. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Ele está dizendo, permaneça firme, não se contamine, não se contamine. Eu já falei para vocês aquilo que o apóstolo, aquilo que Marcos conta ali, em Marcos no capítulo 8, o fermento dos fariseus. Jesus havia acabado de multiplicar os pães pela segunda vez, irmãos. Pela segunda vez. Os discípulos haviam experimentado tudo aquilo, haviam visto tudo aquilo. Aquelas duas multidões sendo alimentadas. E sobrando, numa vez sobra 7 cestos, da outra vez sobram 12 cestos cheios. E toda a multidão alimentada. Depois desses dois fatos, Jesus sai para uma viagem com os discípulos. Eles estão no barquinho, atravessando. E ali eles começam a discorrer, começam a discutir entre eles. Um começa a falar para o outro: e aí? A gente está indo viajar, a gente está indo para essa excursão com Jesus. Alguém trouxe pão aí? Aí o outro falou: não. Alguém trouxe mortadela? O outro também não. Alguém trouxe umas garrafas de Coca-Cola zero aí? Não. Alguém trouxe bisnaguinha? Não. Alguém trouxe um cacho de banana? Eles começam a discutir ali, irmãos, o que eles iam comer. E Jesus ali no barco,
descansando. Eles começam a discorrer entre eles, discutir entre eles o que eles haveriam de comer. Alguém tem algum miojinho aí, aquele instantâneo? Não. Aí Jesus acorda e vê ali, Jesus atenta ali e fala assim: o que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com vocês, meus irmãos? Vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Quando eu multipliquei os pães pela primeira vez, quantos se alimentaram? Eles respondem 5.000. E da outra vez, quantos se alimentaram? 4.000. E quantos se sobraram? E uma vez 12, da outra 7. Eles começaram a ficar envergonhados. Aí Jesus diz para eles: olha, não se alimentem, não se contaminem com o fermento dos fariseus. E o que é o fermento dos fariseus, irmãos? Que Jesus fala aqui, o fermento dos fariseus é essa contaminação, essa dúvida que paira dentro do nosso coração. Muitas vezes não vai acontecer, isso é conversa fiada, não tem como se libertar não, não vai engravidar não, não tem como. Isso é o fermento do fariseu, que vem para lutar contra a nossa fé. Manoá e sua esposa podiam ser alimentados também com esse fermento do fariseu. Podiam ser alimentados com o fermento fariseu. Mas sabe o que eles fizeram? Eles receberam a promessa e tomaram posse da promessa. O Senhor está dizendo aqui que ainda nestes dias Ele vai visitar muitas casas aqui, que ainda nesses dias nós vamos experimentar algo sobrenatural, que ainda nestes dias os nossos filhos experimentarão algo sobrenatural, que ainda nestes dias nossa casa, nossa família, nossas finanças experimentarão coisas sobrenaturais. Porque nós vimos, porque nós já vimos, assim como os discípulos haviam visto duas multidões sendo alimentadas com a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós também vimos o que Deus fez muitas vezes na nossa vida, ou na vida daqueles que caminhavam conosco. Então nós não vamos tratar o sobrenatural como algo natural. Não aconteceu ainda. Tem um monte de gente que está pensando aqui: não aconteceu ainda, eu não casei ainda, minha vida não desenrolou ainda, eu não engravidei ainda, eu não consegui um bom emprego ainda, eu não comprei minha casa ainda, eu não tenho um carro ainda. Até que um dia o anjo do Senhor nos visitou. Talvez seja hoje, meu irmão. Talvez seja hoje que o anjo do Senhor está visitando a sua casa lá agora. Talvez seja hoje que o anjo do Senhor esteja visitando os seus filhos. Talvez seja hoje que o anjo do Senhor esteja visitando lá o seu trabalho. Talvez seja hoje que o anjo do Senhor esteja visitando o seu negócio, a sua saúde, a sua esposa, o seu marido, o seu pai. Talvez seja hoje que o milagre do Senhor esteja acontecendo. Feche seus olhos, eu quero orar com você.